Fala galera do nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Andréa Taróloga, para quem ainda não me conhece, e hoje aqui no nosso canal nós vamos tratar um tema bastante delicado, um tema aí que muitas pessoas vêm tratando aí, principalmente nesse mês de setembro, que é a depressão. Hoje nós vamos falar sobre depressão e espiritualidade. Então nós vamos falar o que é depressão, quais são os sintomas, quais são as causas pela visão holística, espiritualista, né? E como sair da depressão. É importante a gente frisar que o tema de hoje ele vai ser exposto pela visão holística e espiritualista e não por uma outra vertente. Então fica comigo até o final desse vídeo, só que antes roda a vinheta aí do nosso canal. Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar aqui sobre o que é depressão e espiritualidade, tá certo? Se você está passando por esse momento na tua vida e você não está sabendo o que fazer, você está passando por esse momento com um ente querido, com um amigo querido, ou de repente você mesmo está passando por esse quadro de depressão e não está achando a solução para os seus caminhos, eu vou pedir para você deixar aqui o seu likezinho, o seu joinha, tá? Você assistir esse vídeo até o final, que a gente hoje vai trazer aqui uma solução bem bacana para você do que fazer, quais os caminhos você seguir, que tipo de ajuda você buscar nesse momento da tua vida, este momento tão difícil, onde eu tenho certeza absoluta que quem está passando por ele não está achando uma solução, não está achando um caminho. Então eu vou pedir para vocês, antes de mais nada, para deixarem o seu joinha, né, para deixar o seu likezinho e compartilhar nas suas redes sociais com os seus amigos, porque isso é muito importante para que você possa ajudar outras pessoas, assim como eu tenho certeza absoluta que você também vai ser ajudado. E deixa aqui embaixo, se você se sentir à vontade, deixa aqui embaixo os nossos comentários o que você está passando, o que você está sentindo, se você já buscou uma ajuda ou não. Então deixa aqui nos nossos comentários aqui o seu depoimento. Isso também é importante para a gente poder interagir com você e a gente poder trazer uma solução e todos juntos fazermos a diferença, tá certo? Então vamos lá, deixa eu baixar aqui primeiro o som, que tá muito alto esse som hoje. Hoje tá parecendo aqui uma loucura. Então vamos lá, primeiramente, quando a gente fala sobre o que é depressão, é importante a gente entender que a depressão, ela é uma doença física, tá? Ela é uma doença onde ocorre um abatimento físico e psíquico na pessoa que está passando por isso, né? Por esse quadro de depressão. Ou seja, é um momento na vida da pessoa onde ela tem uma queda emocional muito grande, tá? Ela tem um abatimento emocional muito grande e que podem ocorrer por diversos motivos. Geralmente ocorre pela perda de um parente, pela perda de um emprego, por um trauma que ela passou, então ela acaba caindo nessa situação de depressão. É importante a gente frisar que a depressão ela pode ocorrer por diversos motivos. Então pode ocorrer de repente para o João de um jeito, para Maria de outro, para o José por um outro motivo, tá certo? Segundo a psiquiatria, eu quero frisar que eu não sou psiquiatra, isso é apenas um ponto de vista da psiquiatria que eu preciso expor para que vocês entendam, né? Segundo a psiquiatria, a depressão ela é uma doença física, né? E ela é causada por uma falha nos seus neurônios, ela é causada por uma falha nos seus neurotransmissores que fazem a conexão entre os neurônios, impedindo assim que a pessoa tenha um pensamento perfeito, né? Impedindo assim que ela tenha uma comunicação perfeita entre os neurônios, causando assim uma falha na química do cérebro da pessoa. Conforme eu falei, a depressão ela é uma doença física, ela também precisa ser tratada pela psiquiatria, mas a gente não pode esquecer que a depressão ela é uma doença espiritual.
Então, lógico, ela não deve ser tratada única e exclusivamente pela psiquiatria, mas também pela psicologia e pela espiritualidade. Então, pelo ponto de vista da psiquiatria, quando a pessoa ela tem uma depressão, ela tem uma falha, né? Ela tem uma falha na química do cérebro. E também, segundo a psiquiatria, a velocidade de raciocínio de uma pessoa que está passando por uma situação de depressão, ela chega a ser até 40 vezes mais devagar, mais lenta do que uma pessoa que não tem depressão. Por isso, muitas e muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa que está nessa situação, ela demora para responder. Muitas e muitas vezes a pessoa ela acaba nem te respondendo. Então não pense você que a pessoa está com preguiça, não quer me responder, a pessoa é mal educada ou a pessoa é burra. Isso não tem nada a ver com inteligência ou falta de inteligência, isso não tem nada a ver com educação ou com preguiça. Isso tem a ver justamente com uma questão da falha da química do cérebro, né? Isso não está ligado à inteligência, muito menos à educação. Preste bem atenção nisso. Segundo a visão holística, né, a visão do todo, a visão espiritualista, né, quando nós falamos em visão holística e espiritualista, nós estamos vendo a visão do todo, né? Para que um ser humano tenha equilíbrio na vida dele, para que a vida dele caminhe, vá adiante, siga no caminho da prosperidade, é importante que ele tenha equilíbrio, ele tem que estar bem no físico, no mental, no emocional e no espiritual, tá certo? Ele tem que estar bem no físico, no mental, no emocional e no espiritual. Se ele tiver uma falha em qualquer um desses campos, automaticamente ele vai ter a vida dele toda bagunçada, ele vai ter um desalinhamento energético, ele vai ter uma bagunça espiritual na vida dele. Então, automaticamente, ele vai ter um desalinhamento dos chakras. E para quem não sabe, vou até deixar aqui, né, aqui do ladinho, os chakras e como funcionam os chakras, os 7 chakras que a gente tem e como funciona, qual o campo de atuação dos chakras. Tá aqui do ladinho, é só você prestar atenção. Então, quando a pessoa passa por essa situação, tendo um desalinhamento, uma desarmonia espiritual, ela acaba adquirindo diversas doenças. Entre tantas doenças que podem aparecer, é justamente a depressão. Por quê? Porque se ela tem um desalinhamento espiritual, ela tem um desalinhamento dos chakras, automaticamente ela vai ter um desalinhamento do 6º e do 7º chakra, ou seja, dos chakras que atuam diretamente na mente e na cabeça da pessoa, bagunçando assim a química do cérebro, né? Um exemplo disso que a gente pode citar é o caso da mediunidade não tratada. Médiuns aí que não trabalham, médiuns que estão afastados de alguma casa espiritual, ou até mesmo a pessoa que ela tem uma mediunidade e ela não sabe, então ela não trabalha. Então isso vai acabar causando um desequilíbrio energético nos chakras da pessoa, trazendo assim diversos distúrbios na pessoa, entre tantos que podem trazer, vai acabar trazendo também a questão da depressão para a pessoa. Para a espiritualidade, a depressão ela pode ser causada por diversas situações. Eu vou citar aqui algumas dessas situações, né, para que você entenda. Conforme eu falei, a depressão ela é uma doença da alma, né? Ela não é somente uma doença do corpo, mas ela é uma doença da alma e uma doença do espírito, né? Então, algumas das causas que a gente pode citar aí, que causa a depressão no ser humano, primeiro, a saudade que teu espírito sente da pátria espiritual, ou seja, do lar espiritual. Quando a gente nasce, quando a gente reencarna, que a gente deixa o mundo espiritual, a gente deixa lá do outro lado amigos, a gente deixa parentes, né? A gente deixa conhecidos do outro lado. Quando você tem um problema relacionado à tua espiritualidade, em que o teu espírito não se sente confortável dentro deste corpo, ele tem uma saudade da pátria espiritual, ele quer ir embora, ele acaba ficando triste.
Então, se o teu espírito está triste, obviamente que isso vai acabar refletindo no teu corpo físico, trazendo assim como consequência a depressão, né? Quando você se desvia do seu caminho espiritual, quando você se desvia da sua missão de vida, automaticamente você está causando um desalinhamento espiritual também. Então você está causando um descontentamento com relação ao teu espírito que está dentro do teu corpo. Então, consequentemente, também vai trazer a depressão. Então é importante a gente entender que todo ser humano tem um caminho espiritual, todo ser humano tem uma missão de vida, né? Todo ser humano tem a sua jornada aqui. A partir do momento que você não cumpre, que você se desvia dessa jornada, você vai causar um descontentamento para o teu espírito. Então isso vai causar um conflito entre espírito e corpo e alma, trazendo assim a questão da depressão. Outra questão também que a gente deve levar em consideração é a mediunidade ou a espiritualidade quando ela não está sendo bem tratada, quando ela não está sendo bem orientada ou também quando ela não está sendo exercida. Uma vez que você é médium, uma vez que você tem uma espiritualidade que precisa ser tratada, uma vez que você tem uma missão neste mundo de se ajudar e ajudar ao próximo através da espiritualidade, através da mediunidade, e você não cuida, você não está nem aí, você não quer nem saber, isso também é um dos motivos que pode acabar trazendo a depressão para você. E um outro também aspecto que pode trazer relacionado à questão da depressão são os ataques espirituais. E esses ataques espirituais, eles podem ocorrer, quer seja por efeito de magia, quando alguém faz algum trabalho espiritual para te atacar, então obviamente você vai passar por uma situação de depressão, ou quando você tem algum inimigo espiritual, você tem um encosto, você tem um egum, você tem um vampiro de alma que está perto de você. Então ele acaba sugando a tua energia e obviamente o primeiro ponto que ele vai atacar vai ser a sua mente através do seu chakra, do sexto e do sétimo chakra, né? O sexto aqui e o sétimo chakra aqui. Por isso que todo mundo que trabalha com espiritualidade, todo mundo que é feito no santo, no candomblé, todo mundo que tem uma outra visão, né? O pessoal da Umbanda também, de outras religiões, sabe que a gente nunca deve deixar ninguém botar a mão aqui em cima, né? Que aqui em cima é um território sagrado de todo ser humano. Então é um dos principais chakras em que os inimigos espirituais atacam para nos obsediar, que a gente chama de obsessores. E também um outro fator, quando a gente tem algum ente querido que faleceu, algum parente, um avô, uma avó, um primo, um tio, um pai, uma mãe, que você fica chamando, toda hora você chama, você não dá sossego para essa pessoa, então automaticamente essa pessoa ela vai ficar próxima de você. E se ela ficar próxima de você e ela vê que você está triste, ela vai ficar triste, então vai ficar uma troca de energias, onde você não vai conseguir se desvencilhar dessa troca de energias e automaticamente isso pode acabar trazendo uma situação de depressão para você. Então é importante você nesse momento se cuidar espiritualmente, porque existem vários fatores, eu só citei alguns aqui que podem causar a depressão. Quando a gente fala em depressão, a gente também tem que falar de sintomas da depressão, né? A depressão ela tem diversos sintomas, ela tem diversos sinais. A pessoa que está passando por uma situação de depressão, ela mostra diversos sintomas, mas muitas pessoas ainda não conhecem, muitas pessoas não entendem o que é a depressão e elas acabam acreditando que a pessoa que está com depressão, ela está fazendo o corpo mole ou ela está com preguiça, né? Ou às vezes a pessoa acha que quem está com depressão está pura e simplesmente querendo chamar a atenção, né? Querendo botar os holofotes para cima dela. E não é bem por aí, né? Sintomas que a gente pode reparar com relação à depressão é a falta de motivação com relação às coisas, a vontade de se isolar. A pessoa, quando ela fica com depressão, ela não quer ter contato físico,
ela não quer ter contato com o mundo exterior, ela quer só ficar quietinha no cantinho dela, isolada, né? Muitas vezes ela tem uma irritabilidade muito grande, né? Ela não tem paciência para as coisas, ela não tem vontade de entender as coisas, né? Fora que ela também tem uma certa dificuldade de entender algumas coisas, né? Ela tem dificuldade para dormir ou às vezes ela tem um sono excessivo, ela dorme o dia inteiro, ela não consegue fazer nada, ela só fica jogada em cima de uma cama, né? Ela tem pensamentos destrutivos, né? Ela escuta vozes essas que muitas vezes acabam falando para ela fazer coisas maldosas com ela mesma, né? Chegando até um ponto de escutar vozes falando que ela não presta, que ela não vale nada, que ela tem que se matar, enfim. Ela tem uma tristeza muito grande, ela tem uma apatia, né? Qualquer atividade que seja comum para qualquer pessoa fazer, para ela é um fardo, porque ela se sente exausta, ela se sente cansada, ela se sente exaurida, ela não tem vontade de fazer as coisas, porque ela tem um cansaço físico e ela tem um cansaço mental muito grande, né? E ela também não tem vontade de trabalhar, ela não tem vontade de se alimentar, ela não tem vontade de estudar, ela não tem vontade de se cuidar. Então, esses são apenas alguns sinais que eu estou mostrando aqui para vocês perceberem como é grave a situação da depressão, né? O mundo para essa pessoa perde o sentido, a vida perde o sentido e muitas vezes a pessoa acaba cometendo o suicídio. Quando a gente vai se atentar, quando você vai se atentar, já é grave a situação, muitas vezes não dá tempo de salvar a pessoa que está com depressão. Por esse motivo, eu falo que é extremamente importante que você preste atenção a esses sinais e que você trate a raiz do problema. Porque a importância de quando a pessoa está com depressão é você tratar a raiz do problema e não pura e simplesmente encher ela de remédio, entupir ela de remédio e deixar ela dopada 24 horas por dia. É como ter uma dor de cabeça. Se você tem uma dor de cabeça constante, você vai tomar um analgésico, ele vai passar a dor de cabeça. Só que se você não tratar a raiz da tua dor de cabeça, a dor de cabeça vai voltar. Então, muitas vezes você tem que ver se é enxaqueca, se é problema de visão, se é um problema espiritual, entendeu? E a mesma coisa com relação à depressão. Por isso eu falo aqui que é importante o acompanhamento psiquiátrico, né? É importante o acompanhamento psicológico e é importante o acompanhamento espiritual, tá certo? Então, aí você me pergunta assim, Andréa, mas o que a gente pode fazer para mudar essa situação? O que a gente pode fazer para, de repente, a gente ajudar uma pessoa que está passando por essa situação, né? Primeiro ponto, você tem que fazer algumas coisas simples, mas que funcionam muito prontamente. Primeiro, mudar os seus hábitos alimentares. Tem alimentos que são ladrões de energia. Se você já está sem energia, se você já não está bem, se você já não está bacana, você tem que mudar os seus hábitos alimentares, ver o que é que te ajuda com relação à sua alimentação e procurar mudar, ter uma alimentação mais saudável. Hábitos físicos, procurar fazer caminhada, procurar fazer passeios, procurar fazer viagens e principalmente procurar ter a prática de exercícios físicos, porque quando você faz exercícios físicos, você libera o hormônio da felicidade, você libera algumas substâncias no seu cérebro que automaticamente vão produzir uma sensação de bem-estar. Então isso é super importante, fazer uma academia bacana, que além de você liberar esses hormônios, essas substâncias, você também vai estar aumentando o seu ciclo de amizades, vai conhecer outras pessoas, você vai sair de dentro da sua casa e você vai conversar com outras pessoas sobre diversos outros assuntos. Então você já vai distrair a sua mente, isso é super bacana também. Mudanças emocionais são importantes nesse momento, como por exemplo se desapegar de coisas materiais. Se desapega, de repente você tem um objeto aí que é de uma pessoa falecida, um objeto de um ex-namorado, de uma ex-namorada, de um relacionamento.
você tem um apego material excessivo, né? Tem pessoas que são acumuladoras de coisas, joga tudo fora, faz uma limpeza na tua vida, presta atenção, olha ali, veja ali, poxa, isso aqui eu ganhei do meu ex-namorado, eu vou jogar fora. Ah, isso aqui era do meu pai, teu pai não vai levantar do túmulo, tua mãe não vai levantar do túmulo, teu parente não vai levantar do túmulo. Mais importante do que você ter um bem material que te traz, de repente, um momento de tristeza na tua vida, que você vai lembrar com tristeza, procure lembrar com o coração e com a alma, né? De um momento feliz que você passou com aquela pessoa. Se você tem um ex-namorado, uma ex-namorada que te deixou para trás, comendo poeira aí, que de repente foi embora e nem levou as coisas, taca na encruzilhada e taca fogo nas coisas dessa pessoa. Segue, porque é a vida que segue e toca o baile, tá certo? Você precisa se livrar também de situações de passado. Passado triste, um passado que de repente que é pesado, um passado que não te trouxe nada de bom, deixa pra lá. Passado é passado, deixa pra lá, não vai voltar atrás. Lugares também, lugares que você passou, lugares que você viveu, lugares que você passeou, casas que você morou e de repente você não foi muito feliz, muda, né? Se você foi viajar para um lugar e você teve, a pessoa te largou nesse lugar, viaja para outro. Se você mora num lugar em que essa pessoa de repente te largou, foi embora e você ficou, muda de casa. Ah, André, mas eu não consigo mudar de casa, eu não tenho condições para mudar de casa, então faça uma reforma. Jogue algumas coisas fora, compre coisas novas, entendeu? Mude o ar desses lugares e dessas casas, né? E também com relação a pessoas, né? Pessoas que não te agregam, pessoas que de repente só vêm na tua vida para se aproveitar, para sugar, para colocar você para baixo, para destruir a sua vida. Então chuta essas pessoas da sua vida, joga para lá e procure fazer novas amizades. Só que entenda uma coisa, eu sempre, pelo menos sempre falo isso, é melhor andar só do que mal acompanhado. Então se você tem aquela tia que vai na tua casa que só sabe falar mal, você tem aquele parente que só te põe para baixo, você tem aquele amigo que só chega perto de você quando quer alguma coisa, ou aquele parente que só chega perto de você quando quer alguma coisa, chuta essas pessoas para lá e segue sua vida adiante, né? Ter foco também é muito importante nesse momento, você precisa pôr em prática, você precisa pôr em ação os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos, né? Tudo que você gostaria de fazer até o momento que você não fez, tudo que você queria fazer, que você foi impedido de fazer, aproveite para fazer agora. Trabalhe, estude, faça cursos, arrume sua casa, né? Vai sair, vai se divertir, vai ver gente na rua. Você fala, pô, André, mas é difícil, nesse momento a gente não tem força, a gente não tem ânimo, a gente não tem perspectiva. Eu sei que nesse momento é muito difícil para você que está passando por essa situação. É dificílimo, eu entendo isso. Só que você tem que fazer a sua parte, você tem que se esforçar. Porque se você não se esforçar, consequentemente, você não vai conseguir sair dessa situação. E um dos detalhes mais importantes também é parar de olhar para você. Ou seja, parar de olhar para dentro de você. Neste momento, você só consegue olhar para você, né? Então fica aquela coisa, os meus problemas, a minha vida, a minha situação financeira, o meu trabalho, né? E aí começa que o meu trabalho é ruim, que a minha casa é ruim, que a minha vida é uma porcaria, que eu sou uma porcaria, que tudo que está acontecendo na minha vida a culpa é minha, entendeu? Então vocês têm que entender o quê? Parar de se culpar, parar de acreditar nessa voz que fica falando para você que tudo é culpa tua, porque na realidade não é. A gente não consegue carregar o mundo nas costas o tempo todo. Pessoas que se preocupam excessivamente com outras pessoas, pessoas que se preocupam excessivamente com coisas que não conseguem mudar, automaticamente se tornam pessoas depressivas. Então, pare com essa coisa de os meus problemas, a minha vida financeira, a minha falta de sorte, a minha falta de beleza, porque eu sou feia, porque eu sou gorda, porque eu sou alta, porque eu sou magra, porque eu sou pobre, porque eu sou muito rica. Não, para com isso, entendeu? Vamos tocar a vida adiante e parar de ver somente problemas, porque senão você vai começar a entrar num momento muito conflitante da tua vida, onde você
vê a realidade de um jeito e na realidade a realidade é de outro jeito, né? E aí vai causar um conflito muito grande no qual você não vai conseguir se desvencilhar dessa situação. Buscar uma ajuda da psicologia é extremamente importante, porque assim como a psiquiatria trata do físico, trata do cérebro, né? A psicologia, ela trata da psique, ela trata da alma, né? Então, neste momento, é muito importante você buscar uma ajuda da psicologia. Quero aproveitar e deixar um beijo muito grande aí para minha amiga psicóloga doutora Tamires Carvalho, né? Eu vou deixar o telefone dela aqui na descrição do vídeo, para quem estiver precisando de um acompanhamento psicológico, tá? Ela é doutora em psicologia, tá certo? Ela cuida da alma, ela cuida da psique, ela cuida das nossas emoções. Então, vou deixar aqui o contato da doutora Tamires, para quem estiver precisando. E quem quiser também seguir a doutora Tamires, eu ia falar Ramires, Ramires sou eu, a doutora Tamires lá no Instagram, basta entrar no meu Instagram, @AndreaTaroluga10, @AndreaTaroluga10, que lá eu também vou deixar o contato da doutora Tamires no nosso Instagram, tá certo? Então é importante também você buscar uma ajuda da psicologia, porque a psicologia ela trata da alma, ela trata da nossa psique, ela trata das nossas emoções e ela tem uma vertente muito legal, é um caminho muito bacana para poder ajudar você também e é de extrema importância. E por último, você buscar um tratamento holístico e espiritual, né? Porque é preciso tratar o espírito. Uma vez que você trata o corpo, uma vez que você trata a alma, é de extrema importância que você trate o espírito também, que você dê um conforto para o teu espírito, que você dê um caminho para o teu espírito e que você consiga viver a sua missão de vida, né? A sua missão espiritual aqui neste plano material que nós vivemos. A pessoa pode buscar o tratamento através do reiki, ela pode buscar através da terapia holística, ela pode buscar através do tratamento com cristais, que é muito importante, porque para quem não sabe, dentro do nosso corpo existem cristais. Você pode buscar uma orientação do oráculo, quer seja um baralho cigano, um tarô, uma dadomancia, uma cartomancia, para saber como é que está a tua espiritualidade, qual o caminho que você deve seguir, qual a religião que você deve seguir, porque o oráculo ele vai te orientar nesse aspecto. Então você pode jogar um tarô, um baralho cigano, e para quem quiser fazer uma consulta de tarô e baralho cigano, entre em contato com a gente no nosso WhatsApp, o telefone é o 011 930 28 6573, telefone 011 930 28 6573, e ter um pouquinho de paciência, porque a gente está com uma fila de espera aí bem grande de pessoas que estão nos procurando. Então aí eu tô com um horário agendado, você vai ter que ligar, vai ter que agendar o seu horário, mas você vai ser muito bem atendido lá. Então lá você vai conseguir entender qual é o teu caminho espiritual, qual a tua missão de vida, né? Como é que tá a tua espiritualidade, o que você pode fazer para mudar o seu destino, né? O seu caminho de vida, o que você pode fazer para mudar positivamente essa situação, tá certo? E também eu sempre aconselho você procurar uma religião ou uma filosofia espiritual, você cuidar da sua espiritualidade. Isso é muito importante, né? Principalmente para quem é médium, porque médium que não trabalha, médium que não se cura, é médium fadado ao fracasso, ao isolamento, à depressão, à loucura e muitas vezes também, infelizmente, ao suicídio, tá certo? Então, resumidamente, tudo que a gente trouxe até aqui, até o momento, eu faço questão de lembrar para você que está passando por essa situação. Eu já passei por essa situação, sei como você se encontra, sei o que você sente. Eu também precisei buscar uma ajuda. A depressão ela é uma doença silenciosa que ela ataca as pessoas por diversos caminhos. Então ela não escolhe raça, cor, credo, sexo, idade, ela não escolhe nada. Ela vem, a hora que você vê, ela já te atacou. Então não tenha vergonha de buscar uma ajuda, tá certo? Buscar ajuda não é vergonha para ninguém, não é sinal de fraqueza, não é sinal de que você é menos que ninguém, ao contrário. Buscar ajuda é um sinal de inteligência.
deixa o seu ego de lado, não fica se preocupando com o que as outras pessoas vão pensar, o que as outras pessoas vão falar, e busque uma ajuda. Porque assim como a gente depende de um padeiro para fazer um pão, a gente depende de um dentista para cuidar dos nossos dentes, a gente depende de um motorista de ônibus para levar a gente para diversos lugares, um professor para nos ensinar, a gente também depende de um bom profissional para nos ajudar a nos cuidarmos e a nos curarmos da depressão, certo? Muitas pessoas ainda não entendem o que é a depressão, elas acham que depressão é frescura, e eu digo mais uma vez, depressão não é frescura, depressão mata. Fique atento aos sinais e busque o entendimento e procure ajudar o próximo, né? Procure ajudar quem está passando por essa situação e, se for o caso, você mesmo se ajudar. Lembre-se, para o físico a gente tem o remédio, para a alma a gente tem a terapia e para o espírito a gente tem a espiritualidade. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu beijo, meu abraço muito grande a todos vocês e até um próximo vídeo, se assim Oxalá permitir. Axé para nós. Um beijo grande, deixa o seu joinha, o seu likezinho, nos siga nas nossas redes sociais e compartilhe com os amigos. Beijo grande e até o próximo vídeo. Axé para nós.